Se você perguntar para 10 gestores de frota qual é o maior problema da operação, pelo menos metade vai citar o motorista. E ainda vai dizer que ele é culpado pelo consumo de combustível alto, pelo veículo maltratado, checklist não feito e inconformidade não reportada. E se você perguntar para os outros 5, eles vão dizer que o motorista é o maior aliado que a gestão tem. O primeiro a perceber uma falha, o único que passa horas dentro do veículo todo dia, o elo mais direto entre a operação e o resultado. A verdade é que os dois grupos estão certos e os dois estão descrevendo o mesmo profissional, só que em ambientes de gestão diferentes. Eu sou o Jean Zart, CEO e fundador da Prolog, atuo há mais de 10 anos no setor de transporte e nesse vídeo eu vou mostrar o que o motorista realmente controla na operação, por que ele vira problema, quando vira e o que separa a frota que transforma o motorista em aliado da frota que convive com ele como obstáculo. Tudo isso depois da vinheta. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite que estamos começando e já se inscreva. Temos conteúdo novo por aqui toda semana. Já deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar mais longe e bora começar! Vamos começar com os números, porque esse é um debate que precisa sair da percepção e entrar no dado. O motorista toma dezenas de microdecisões por viagem. Velocidade, aceleração na saída do sinal, antecipação de frenagem, uso do freio motor, troca de marcha, tempo com o motor ligado em ponto morto. Cada uma dessas decisões tem impacto mensurável nos custos da operação. No combustível, que representa entre 35% e 44% dos custos variáveis de uma frota, o impacto do comportamento ao volante é direto e documentado. Acelerações e frenagens bruscas frequentes podem aumentar o consumo de combustível em até 40%. O uso do veículo no RPM adequado pode reduzir o consumo em até 20%. Um caminhão parado com o motor ligado consome cerca de 2 litros de combustível por hora, sem ir a lugar nenhum. Para tangibilizar, uma frota de 10 veículos rodando 5.000 km por mês, com diesel a R$ 6,50, gasta cerca de R$ 32.500 por mês em combustível. Uma redução de 15% no consumo, alcançável com monitoramento e treinamento de condução, representa quase 58 mil de economia por ano sobre o mesmo veículo na mesma rota. E o impacto vai além do combustível. Frenagens bruscas desgastam lonas de freio muito mais rápido. Acelerações agressivas sobrecarregam a transmissão. Curvas forçadas aumentam o desgaste lateral dos pneus. Tudo isso, gente, é manutenção antecipada, e manutenção antecipada é custo que podia não ter acontecido. Antes de qualquer sistema de telemetria, antes do checklist digital, antes da oficina, é o motorista quem percebe a anomalia. Vibração incomum no pneu dianteiro, barulho diferente no freio, resposta estranha da direção, temperatura do painel subindo mais do que deveria. Ele passa horas dentro do veículo todos os dias. Nenhum sensor substitui esse nível de contato, mas esse sensor só funciona se tiver 2 elementos: canal de reporte que funcione e cultura que valorize o reporte. Quando o motorista reporta uma anomalia cedo, o problema chega à oficina pequeno. Uma vibração no pneu detectada na saída pode ser apenas um ajuste de calibragem ou um reposicionamento, que não vai custar nada além do que 30 minutos de borracharia para resolver. Se ignorada por 2 semanas, pode ser desgaste irregular que prematuramente descarta uma carcaça recapável, custando aí mais de R$2.000 em um pneu novo que poderia não ter sido necessário. O motorista como sensor não é uma metáfora, é um mecanismo de detecção precoce mais acessível e mais subestimado de qualquer frota. Mas em que momento o motorista realmente começa a virar um problema? Esse é o bloco mais importante do vídeo e o mais incômodo para alguns gestores. O motorista, que é um problema, quase sempre é sintoma de um processo que falha, não de um profissional que decidiu ser ruim no trabalho. E aqui cabe algumas causas para isso acontecer.
Causa número 1, falta de treinamento. A maioria dos motoristas nunca recebeu um treinamento que mostre o impacto financeiro do seu comportamento ao volante. Eles sabem que não pode acelerar bruscamente porque a regra diz isso, mas poucos sabem que a aceleração agressiva no mesmo veículo, na mesma rota, pode custar quase R$10.000 a mais por ano só em combustível. Treinamento que explica o porquê com números muda comportamento. Treinamento que apenas repete regra não muda coisa nenhuma. A segunda causa é a cultura de punição por reporte. Esse é o mecanismo mais silencioso de destruição do motorista como aliado. O motorista reporta um problema no veículo, nada acontece. Ou pior, ele ainda recebe uma chamada de atenção por reclamar demais ou por atrasar a saída. Depois de 2 ou 3 experiências assim, ele simplesmente para de reportar. Ele passa a sair com o veículo sabendo que tem algo errado porque aprendeu que reportar não resolve e ainda pode gerar problema para ele. O dado que poderia ter evitado uma corretiva de R$10.000 deixou de existir. Não por omissão maliciosa, mas pelo aprendizado que ele foi condicionado. E a terceira causa é a ausência de feedback sobre o próprio desempenho. O motorista que não recebe feedback sobre sua condução não sabe se está indo bem ou se está indo mal. Ele não tem referência, não sabe o que está entre os 3 mais econômicos da frota, nem o que está entre os 3 que custam mais. Sem feedback, não há como melhorar com intenção. E sem melhoria, o gestor continua vendo o mesmo padrão de consumo alto e chamado de problema do motorista, o que é, na prática, ausência de gestão do comportamento. A responsabilidade pela transformação do motorista em aliado não é do motorista, é do gestor. O ambiente que a gestão cria determina o comportamento que a frota recebe. E aí, curtindo o conteúdo até aqui? Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, bora continuar, pois eu estou quase finalizando. Então, o que as operações que transformam motorista em aliado fazem de diferente? Eu te digo em 3 ações simples e práticas. Primeira ação: treinamento focado em consequência, não em regra. Em vez de não pode acelerar bruscamente, que tal mostrar esse comportamento custa quase R$10.000 a mais por ano nesse veículo, nessa rota? Em vez de faz o checklist. Por que não mostra o motorista que detectou a anomalia no pneu na semana passada evitou uma parada de 4 horas no meio da rodovia e uma corretiva de R$6.000? Diferente, né? Quando o motorista entende a consequência financeira e operacional do seu comportamento, a adesão é totalmente diferente. Ele não está cumprindo regra, ele está participando do processo e do resultado. Segundo, reconhecimento vinculado a indicadores. Bônus por quilometragem sem ocorrência, ranking mensal de condução econômica com os 3 melhores destacados, reconhecimento público para o motorista com melhor histórico de checklist e reporte, empresas que utilizam dados de gestão de frota para reconhecer bons motoristas, constroem uma cultura de direção eficiente de forma consistente e mensurável. O reconhecimento não precisa ser puramente financeiro para funcionar, mas precisa ser visível e rastreado por dados, não por percepção do supervisor. Terceiro, fechamento do ciclo de feedback. Essa é a mais simples e a mais negligenciada. O motorista reporta um problema, a equipe trata. O motorista recebe a confirmação de que o problema foi resolvido. Esse ciclo fechado é o que transforma o reporte em hábito. Quando ele vê que o que reportou gerou ação, ele vai continuar reportando. Quando o checklist digital mostra para ele que a ordem de serviço foi aberta e concluída, ele sente que faz parte do processo, não que preenche formulário para ninguém ler. Mas aí pode surgir a dúvida: como medir a contribuição do motorista? Pois é, não é fácil. Bom, para isso tem alguns indicadores que vão te ajudar. Um deles é o consumo de combustível por motorista, não por veículo. Por motorista. Quando você isola o dado do motorista no mesmo modelo de veículo e rota similar, a diferença de comportamento aparece com clareza. Esse é o número que sustenta tanto o reconhecimento quanto a conversa corretiva. Outro indicador é o índice de eventos de condução, frenagens bruscas,
acelerações agressivas, excesso de velocidade e RPM fora da faixa verde por quilômetro rodado. Esse indicador revela o padrão de condução de forma objetiva, sem depender da avaliação subjetiva de um supervisor. Um terceiro indicador é o número de ocorrências reportadas por período, não como métrica punitiva, e sim como indicador de engajamento. O motorista que reporta mais está mais engajado no processo e está protegendo a frota. O motorista que nunca reporta, ele merece atenção. Não porque ele é um motorista ruim, mas porque ele pode estar em um ambiente que não valoriza o reporte. E, por fim, um último indicador é a taxa de avarias sob responsabilidade do condutor. Danos identificados no checklist de retorno que não estavam no checklist de saída, por exemplo. Esse indicador cria responsabilidade objetiva sobre o estado do veículo e protege o motorista de ser responsabilizado por danos que já existiam antes da viagem dele. Agora, eu vou voltar um pouco e trazer a pergunta do início desse vídeo. Motorista, ele é um aliado ou ele é um problema? E a resposta é: depende do processo que a gestão criou. Uma operação sem treinamento com propósito, sem canal de reporte funcional, sem feedback e sem reconhecimento transforma qualquer motorista em problema com o tempo. Não por má intenção, mas por ausência de estrutura. Uma operação que mostra ao motorista o impacto do seu comportamento em número, que fecha o ciclo de feedback, que reconhece quem cuida do veículo, essa operação transforma o motorista no ativo mais estratégico da frota, o sensor mais acessível, o guardião mais próximo do veículo e o maior aliado do gestor na redução de custo. A escolha não é do motorista, é do gestor. E para fechar, eu vou deixar aqui na descrição uma ferramenta gratuita, um ranking de bonificação de motoristas. É um material super prático que vai te ajudar a engajar o motorista. O foco não precisa ser uma bonificação financeira, mas algo que você saiba que esses profissionais ficarão felizes em receber. Afinal, reconhecimento não tem a ver apenas com dinheiro. E aí, chegou até aqui? Então comenta aqui embaixo motorista engajado, beleza? Se ficou alguma dúvida ou tiver sugestões para compartilhar, é só deixar aqui embaixo também. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e não perca os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.